Visitando a cidade mais fria do mundo, Yakutsk. Vídeo do documentários Uhisnet, não sei falar inglês. Vou deixar o canal dele aqui na descrição também. Vamos inscrever aqui já no canal dele. Deixar aqui na descrição também o vídeo. E é isso, rapaziada. Vamos ver como é que é a cidade mais fria do mundo. Aproveitando que aqui em São Paulo tá bem frio, mano. Vambora. O vídeo tá traduzido em português, tá, rapaziada? Mas o vídeo é originalmente em inglês. Então se tiver alguma coisa de tradução, é por causa da IA que traduz. Siri, qual é a temperatura atual? Está 47 graus negativos lá fora. A temperatura do ar na Antártida é de menos 26 graus centígrados, menos 20. Mano, a Antártida é menos 20 graus, velho. Lá, lá tá menos 40. Aqui está menos 45 ou menos 47 graus centígrados. Nós é de São Paulo, você que é de São Paulo ou de outra região, daqui de perto, do Sudeste, mano, a gente tá ligado que não tem muito esse hábito de temperatura negativa. Mais uma vez, quando eu tava indo eu tava viajando, eu tava indo pro Rio, eu passei por Minas, mano, eu peguei um frio ali em extrema de menos 2 graus, velho. E a gente não tava preparado pra esse frio, mano. A gente tava só com um moletomzinho assim desse e uma coberta, mano. Pensa num frio, rapaziada. Pra gente que é de São Paulo, a coisa mais difícil do mundo é passar de menos. Passar de menos 10. Tipo assim, a temperatura está abaixo de 10 graus, tá ligado? A coisa mais difícil do mundo. Principalmente agora com o aquecimento global. Porém, mano, a gente ali na divisa de São Paulo com Minas, ali na extrema, menos 2 graus. Pensa num frio, rapaziada. Frio demais, 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 mano. Com o ar-condicionado ligado, a gente tava tremendo. Eu tava só com uma blusinha dessa e uma coberta, mano. Foi treta. É lógico que pra quem mora no sul, ali, Rio Grande do Sul, pessoal ali do sul, é acostumado com temperatura negativa, com muito frio. Mas pra gente que aqui é da região do Nordeste, não, do Sudeste, você é louco, você é mó. Agora imagina menos 47, menos 72. Nossos pulmões não estão acostumados. É por isso que estamos tossindo. O tempo aqui é muito frio e seco. Eu vou dar só um gancho aqui, rapaziada. Eu acho muito louco, mano, essas regiões aqui. Eu queria muito passar um tempo na Irlanda do Norte, mano. Eu acho muito chave aquela terra, as terras. Não sei se é especificamente a Irlanda, né? Mas essa região essa região aqui que é frio, mano, que tem neve, eu acho muito chave, mano. Tipo, pego mó bem, tá ligado? Um lugar bonito, igual, tipo, Suíça também. Eu sou péssimo em geografia, tá, rapaziada? Mas, tipo assim, lugares frios. Na Suíça, eu tô ligado que é muito alto custo de vida, mas eu acho muito louco esse. E eu quero ter vontade de passar pelo menos 2, 3 anos em algum lugar assim, mano. Há uma grande população vivendo aqui, aproximadamente 300 mil habitantes. Yakutsk é a capital da República de Sakha, uma região autônoma na Rússia, a 450 quilômetros de distância do Polo Norte. Como este lugar é o ponto mais ao nordeste da Sibéria, é muito isolado do resto do mundo. A temperatura externa é de cerca de menos 50 graus. Tem uma ideia de app web que vale milhões? Com a Hostinger Horizons, ela vira realidade. A água ferve a 100 graus centígrados. Como você pode ver, ela instantaneamente se transforma em cristais de gelo. A menor temperatura do ar já medida nesta região foi de menos 71,2 graus. É como se pertencesse a outro planeta. Uma banana deixada lá fora pode virar um martelo em minutos. As pessoas não podem usar óculos de metal aqui, porque o metal poderia grudar em sua pele e se eles quisessem tirar seus óculos, sua carne poderia ser arrancada. Este é um pedaço de carne que se parece muito com carne humana. Vamos colocá-la em contato com o metal. Como você pode ver, estes são canos de água e eles têm que ser colocados acima do chão porque todo o subterrâneo está congelado com gelo. Na verdade, há uma camada de gelo de 30 metros de espessura sobre a cidade. Veja, o rio está completamente congelado. Durante a era soviética, pessoas que contradiziam as ideias de Stalin eram exiladas na região da República de Sakha. Eram políticos, empresários, etc. Na verdade, algumas dessas pessoas que vivem em Yakutsk são seus netos. Então este lugar costumava ser uma terra de exílio. Hoje, há uma vida normal acontecendo nesta cidade. Podemos chamar essa vida de inferno de gelo. Ele empurra os limites da natureza humana. Não importa o quanto nos juntemos, nada é suficiente de gelo. Ele empurra os limites da natureza humana. É tão frio que, tipo assim... Sendo nesta cidade. Podemos chamar essa vida de inferno de gelo. Ele empurra... É tão frio que, tipo assim, você olha pra paisagem, você olha pra qualquer lugar aleatório, você não vê cores, você só vê branco, mano. Branco e cinza.
os limites da natureza humana. Não importa o quanto nos juntemos, nada é suficiente para manter nossos corpos aquecidos. Se você tem um carro aqui, então você tem um grande problema. O inverno dura de 6 a 7 meses aqui e nesse tempo você nunca pode dirigir seu carro. Se você insistir em dirigi-lo, o motor nunca pode apagar. Por exemplo, como você pode ver, este carro está com o motor em funcionamento mesmo vazio. Não há ninguém lá dentro. Há centenas de carros assim. A razão pela qual o motor está funcionando é que se parar ao Top 10 coisas que nunca vai acontecer no Brasil se deixasse o carro ligado e ninguém mexer. risco de que ele fique completamente coberto de gelo e o óleo do motor congele. Como você pode ver, o proprietário deste veículo deve ter decidido não dirigir seu carro por um longo tempo. Depois de 20 minutos de desligar o motor, pode perder as esperanças. Outro carro congelado, esperando para ser usado novamente no próximo verão. Esse carro está ligado, certo? Vamos ver se tem alguém dentro dele. Ninguém. Você consegue imaginar o enorme desperdício de energia que isso acarreta? Felizmente, a Rússia é um país muito rico em recursos de petróleo e gás natural. Veja, o cano de escape deste carro é estendido usando um tubo externo, até a fungela na ponta do tubo. Assim de frio que está aqui. Há coberturas especiais para a proteção. Às vezes isso não é suficiente também, e as pessoas que podem pagar mantêm seus veículos cobertos em uma garagem aquecida. Como esses veículos estão em constante funcionamento, há uma camada constante de fumaça de escape sobre a cidade. A faixa de visibilidade é muitas vezes inferior a 60,96 metros devido à poluição. As casas aqui têm uma arquitetura completamente diferente. A razão pela qual os edifícios são construídos sobre pilares é que o chão está coberto de gelo, e há uma possibilidade que eles derretam. Casas velhas começam a se inclinar depois de uma década ou mais, pois a quantidade de gelo aumenta e diminui constantemente. A sensação é de ser picado com agulhas. A pior coisa que pode acontecer é ter queimaduras de gelo. Considerando que uma geladeira opera a cerca de 4,4 graus centígrados. Aquela pergunta que todo mundo faz eu não sei se o que é pior, de frio extremo ou calor extremo, né? Tipo, acredito eu que um pouquinho, os dois é ruim, né? Mas tem um dos dois que é específico, porque o frio, chega um momento em que ele começa a queimar, né? Começa a queimar e você, a certo ponto, se paralisa. O calor não tem o que falar, seu corpo vai esquentar demais, demais, demais. Então, mano, eu acho que não tem uma opção boa não, velho. Mas eu acho que eu ficaria com frio, mano. Se um freezer a menos 20 graus, podemos dizer com segurança que qualquer lugar aqui poderia funcionar como um freezer. Porque o frio, mano, você meio que consegue se esquentar, né? O calor, você precisa de um ar-condicionado, mas olha, dependendo da quantidade aí, da altura, da temperatura do que vai estar o ambiente, você não consegue, tá ligado? Então eu acredito que o frio seja um pouco mais adaptável, né? Que esse cara aqui, se eu não me engano, ele tem um vídeo do lugar mais quente do mundo que eu vou trazer também pra vocês. E eu acredito que... Freezer de alta tecnologia, já que a temperatura aqui é de menos 50 graus. É por isso que algumas pessoas são capazes de armazenar suas frutas ou carne apenas pendurando-as fora de suas janelas. Posso fazer um trenó com essa toalha? Só tirei minhas luvas por 1 minuto para filmar e agora minhas mãos doem terrivelmente. Meus cílios estão congelados também. Estou tentando me livrar do gelo. Se você ficar do lado de fora por mais de 15 minutos, terá problemas como queimaduras de pele e dificuldade. Eu vou dando pausa, rapaziada, que eu vou lembrando das coisas e vou conversando com vocês. Mano, esse negócio da mão queimando é sinistro mesmo. Eu tenho moto, já falei pra vocês. E tem acho que foi o que? 3 anos atrás? 3 anos atrás. Tava numa época, uma das épocas mais frio em São Paulo recentemente, né? Tava muito frio mesmo. E eu não tinha comprado a moto. Eu não gosto de usar luva andando de moto, tá ligado? Nunca gostei, mano. É muito ruim, você perde tato, você perde muita coisa. É uma diferença muito grande você andar com ou sem luva. É igual você andar de bota de chuva. É muito ruim também. Isso é tipo, o espaço pega mais espaço ali na passada de marcha, no freio. Você perde um pouco do tato, às vezes você freia demais, às vezes você erra a marcha, enfim. Muda muito. E eu não tinha comprado luva, não gostava de usar luva de moto, então eu comprei. Tava frio demais mesmo. Eu precisava levar a minha ex-namorada na casa dela. E ela mora numa área que é meio que uma área um pouco mais afastada da cidade, tipo, uma área que já é mais chácara, esse tipo de coisa. Era papo de 40 minutos pra levar ela e 40 minutos pra voltar, mó viagem, mano. Aí beleza, mano, eu peguei e fui levar ela na casa dela, mano. Ela dormiu aqui, ficou a sexta, sábado, domingo aqui em casa comigo. Na segunda de manhã eu fui levar ela pra casa porque eu tinha que trampar. Aí beleza, fui levar ela, tá muito frio, mano, muito frio demais, velho. Aí eu peguei aquelas luvas, normal, luva de frio, mas é luva que a gente usa pro dia a dia, tá ligado? Não é luva que quando você tá de moto, você toma muito vento, mano, é muito vento mesmo. E tipo assim, é tudo dobrado. Se tá chovendo e você tá de moto, você vai tomar chuva triplicada com que uma pessoa que tá andando a pé. É a mesma coisa o frio. O frio ele aumenta muito, mano, por causa do vento, tá ligado? E, mano, e pra lá tem, tipo, tem muita região de mata.
tem represa e é muita chácara, tá ligado? Então lá é o topo, tipo assim, aqui tá 10 graus, lá tá 5, tá ligado? Ou até menos, tá muito frio lá. E suave eu fui, mano. Mano, eu tava de luva, uma luva de frio normal, e tava de jaqueta, né? A jaqueta de motoca mesmo, Arizona. Tava bem preparado pro frio, assim, questão de corpo, mas na mão não. Mano, eu fui indo, rapaziada. Quando eu tava chegando, faltando mais ou menos uns 15 minutos de percurso, quando eu saí de casa, quando eu comecei a andar, minha mão já começou a arder. Já começou a esquentar, ela começou a esfriar, já começou a arder. Fui suportando, acostumando, tentando aguentar. Quando faltou 20 minutos, metade do caminho, ela já começou a arder muito, mano. Arder muito e conseguia sentir ela meio que dando umas travadas, tipo, ela ficando dura já. E ela ardendo, e eu indo, mano. Falei, mano, tem que chegar lá, não tem o que fazer. Resumindo a história, quando eu cheguei lá, rapaziada, minha mão ela ardeu tanto, que chegou um momento que ela tava vermelha, inchada. E eu não tava sentindo minha mão, mano. Tipo, eu tentava mexer, eu não sentia, eu não conseguia mexer minha mão. Eu falei, mano, vou ter que esquentar essa mão de alguma forma. Aí eu peguei e falei, já sei, o motor da moto tá quente, o escapamento tá quente, eu vou meter a mão no escapamento. Coloquei a mão no escapamento, a moto tava fervendo, muito quente, rapaziada. E, mano, eu coloquei a mão, não sentia, tipo, sem luva, tá? Eu meti a mão no escapamento, que normalmente frita, que é muito quente. Eu não sentia a mão, mano. O escapamento quente, tipo, ele dando uns estalos. Porque o metal ele dilata com calor, né? Ele muda um pouco, ele estica, parece, se não me engano. Eu coloquei a mão, não senti a mão, mano. Depois que eu meti a mão, que eu segurei mesmo, que eu olhei que estava queimando, não estava queimando minha pele. Deixei, aí ela foi começando a esquentar. Aos poucos eu comecei a sentir a mão de volta, mano. Mas, mano, rapaziada, doeu demais minha mão nesse dia. Demais. E o problema? E pra voltar? Que foi a mesma coisa pra voltar. Eu tive que esquentar minha mão, deixar ela voltar ao normal. Esperar um pouquinho pra depois passar pela mesma coisa, mano. Mas isso é muito perigoso por causa de hipotermia, tá ligado? É muito para respirar. Frio que começa com uma dor de uma agulha. Queimaduras de gelo, seguidas de perda de sensações, e então pode resultar em morte. Seguidas de perda de sensações. Tava meio que desse jeito aí, literalmente, rapaziada. Ela tava inchada e vermelha. Eu nem tinha visto o vídeo, eu mostrei pra vocês, tá vendo? Ela tava inchada e vermelha aqui, mano. E então pode resultar em morte. Ela tirou as luvas por apenas 5 minutos para me filmar. As pontas dos dedos ficaram brancas instantaneamente. Nosso microfone está dando um aviso vermelho. Não está funcionando corretamente. A câmera também não está funcionando como deveria. Veja, sua capa está congelada. Nossos telefones não funcionam também. A bateria dela estava em cerca de 10% há alguns minutos. E de repente morreu, quando na verdade estava cheia. O que você vê atrás de mim é um cemitério. A espessura do gelo sob meus sapatos é de cerca de 30 metros. E essa massa de gelo sobre a cidade não derrete nem mesmo no verão. Então, como as pessoas enterram os mortos? Eles juntam pedaços de carvão e os queimam por 2 a 3 dias. Assim que o carvão é queimado, os blocos de gelo descongelam e podem ser facilmente removidos usando pás. Com isso, a área pode ser escavada a uma profundidade de cerca de 2 metros. O corpo de uma pessoa que morreu há 100 ou 200 anos pode ser encontrado em bom estado de conservação até hoje. 20% das reservas totais de diamantes do mundo estão em Yakutsk. Além disso, aqui estão também todos os elementos da tabela periódica. Há muitos fósseis de mamutes e dinossauros sob os territórios de Yakutia. Nessas áreas onde os mamutes vagavam, seus corpos intactos ainda aparecem quando o gelo derrete. Nesta terra, onde as pessoas não podem se envolver na agricultura ou na agropecuária, elas comem peixe. Uma das características mais importantes deste mercado é que eles exibem o peixe em barracas públicas, não em geladeiras, já que fora é muito mais frio do que qualquer geladeira. Um pedaço de carne deixado lá fora não vai estragar por meses. Há também coelhos congelados aqui. Eles são consumidos com frequência, assim como patos. Carne de cavalo também é muito comum. Pesa cerca de 20 quilos. Eles levam este peixe inteiro, colocam lá fora e o comem durante dias. Este pesa cerca... Eu vi ele com o peixe assim na mão, me lembro disso aqui, ó. Deixa eu ver se assim aparece. Aqui, ó. Aqui eu acho que não vai aparecer ele completo, mano. É o episódio que ele trabalha na peixaria, que ele sai do emprego e vai pra peixaria, rapaziada. Ele chega com peixe na mão assim, só que fedendo muito, mano. É muito engraçado. De 20 quilos. Eles levam este peixe inteiro, colocam lá fora e o comem durante dias. Este aqui também está à venda e nunca estraga, é claro. Suas orelhas não estão se movendo. Quantas horas você trabalha aqui? Há quanto tempo você faz isso? Quantas camadas de roupas você está usando?
Bota aqui, né? Eu vou. As pessoas aqui usam este tipo de pelos para que não sintam frio vindo Imagine poder criar o que quiser, só com o poder da imaginação. Conheça a base de seus pés e do chão. Os yakutianos, que compõem a maioria da população, são de origem turca. 38% de sua população é de origem russa. Ok, mas... Só existem esses cães aqui. Infelizmente, gatos não podem sobreviver. Só mamíferos com peles muito grossas. Há 2 camadas de vidro dentro dos carros. Assim, quando o ar-condicionado aquece o interior, ele não perde sua temperatura imediatamente. A coisa mais assustadora de estar na estrada é que se o carro de alguém quebrar, corre o risco de morrer. Eles precisam consertá-lo dentro de 30 minutos. Caso contrário, o óleo do motor sobre o capô congela em minutos. Se as pessoas ficam presas nessas áreas rurais sem sinal telefônico, elas não têm escolha a não ser congelar até a morte dentro de poucas horas. É por isso que todo motorista carrega uma caixa de ferramentas em seu carro. Nossa jornada para a aldeia foi completada com um passeio de trenó de cachorro. Durante nosso tempo no trenó do cachorro, quase perdi uma orelha enquanto ela estava exposta ao vento e ao frio. A dor era insuportável. Maria nos aceitou em sua casa. Vamos conhecer mais sobre as misteriosas yakutianas. Você pode ver isso? Quase tão grosso quanto... Eles são russos. Vamos conhecer mais É porque eles falam que tem descendência sobre as turca, né? Mas eles são russos, mas eles têm traços asiáticos, né? Eu não manjo, mano, em qual continente que fica a Rússia. Eu sou péssimo em geografia, rapaziada. Eu sou burro mesmo. Rússia, ela fica em qual... Porque na Ásia... Pior que ela fica na Europa. Europa é barra Ásia, né? Euroásia. Caramba. Verdade, né? Porque a Rússia, ela fica perto da China. Literalmente, ela divide... É um lago que divide a Rússia da China. É verdade. A China, é, obviamente, é Ásia. Caramba, não tinha me atentado nesse detalhe não. misteriosas yakutianas. Você pode ver isso? Quase tão grosso quanto meu dedo. Não sinto minha orelha quando toco nela. Ela está dormente. Olhe para minha outra orelha, muito mais fina. Os cavalos aqui são muito mais baixos do que os cavalos habituais. Seus corpos estão condicionados a serem baixos. Eles nos deram suas próprias roupas e nos agasalhamos com elas. Você pode dizer, olhando para o barco congelado, que onde estamos andando é um lago. Tentamos acertar em um ângulo de 90 graus. Acabamos de perfurar um buraco de cerca de 50 centímetros de diâmetro aqui. As vacas virão e poderão matar a sede aqui. Estamos constantemente removendo o gelo quebrado. Quanto tempo leva para essa água ser completamente congelada de novo? In 1 hour. Vacas nesta aldeia são sempre mantidas nos celeiros no inverno. Que lindo, mano. Elas nunca sentem frio? They do, of course. That's why they don't spend much time outside. O que é isso exatamente? The ear got frostbitten. If like it lasted longer, it will be very dangerous. Eles teriam que cortá-la, certo? If they cannot save it, they can cut it because the cells are dead. For your ear, it's a traditional Yakut medicine. This is a fat of bear. De urso? Yeah, my father took it from hunters. Yes, this will help frostbitten and also if you burn it. Se você olhar por trás, vai ver mais claramente. Está seriamente inchada. Eles chamam de queimadura de... A Se orelha você... dele tá parecendo isso aqui, ó. Tá parecendo isso aqui, mano, a orelha dele, olha lá, ó. Se olhar por trás, vai ver mais claramente. Está seriamente inchada. Eles chamam de queimadura de gelo. Eu provavelmente teria perdido minha orelha inteira se estivesse no frio por mais de 15 minutos. A natureza não brinca por aqui. Qual é a temperatura mais frio que você já testemunhou? The coldest temperature is negative 71 Celsius. O que é frio para você? If I have good clothes, if I have enough clothes, before negative 40 it's not like real winter temperature for me. Negative 41, negative 48, it's like fine. Below negative 48, it's cold. And below negative, it's like real winter Antes dos 40 não é como a temperatura real do inverno. temperature for me. Negative 41, Entre negative 40 48, it's like fine. Oxi, pra eles então, com a menos 40 graus é verão. É verão, é calor, é praia. Below Abaixo negative disso, 48, é it's frio. cold. And below negative 52, it's very cold. And every degree feels... The funny thing is like cold weather feels like fire, like burning. Sim, é verdade. Agora minha orelha está queimando. Sinto que ela está muito quente. Sometimes people drink too much and they fall asleep somewhere outside. And one night outside, some people didn't have proper clothes and they went to the woods and their car broke down and they couldn't call someone because no phone service. Yeah, and it ended.
O que você acha da natureza? Whole lifestyle of Yakut people, of Saha people, is taking care of nature, respecting. Early childhood, me and my family, we used to go to the woods to fish, to hunt. It's just a part of our life. And we always remember that we are not the owners of this land. We are just guests. For example, we always Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. make a ritual. When we go to pick some berries, we always take a little food with us. We leave it on the ground and say, nature, please share with us. Please give us some food. It's for the master of that land, for the spirit. Você acredita que a natureza tem um espírito? For example, when we go to the forest, you shouldn't speak loud because you can disturb the spirits. You shouldn't drink there, have fun there, throw the garbage. Don't disturb, don't destroy. Yakut religion is not something which is written in a book or there is a church. Like there is one center of our religion, but it's not something that. Essa filosofia deles é interessante, mano, é da hora. Mesmo que seja algo religioso, mas tirando o lado da religião, apesar de ser na religião também, é uma crença muito interessante. Você deve respeitar a natureza, você não deve jogar lixo, você não deve sujar, você não deve falar alto, porque incomoda eles, tipo, de uma certa forma. Isso faz bem para o planeta, né? Porque, querendo ou não, você não vai sujar, querendo ou não, você acaba não sujando o meio ambiente, tá ligado? Like in other religions that we do every day, we should pray. We don't do something like that. But it's in our mind, it's in our lifestyle, and it's all related to nature. Aqui você agradece a natureza em vez de Deus por tudo que você recebe. The gods are nature. Yeah. Our gods are like part of the nature. Agora eu entendo. Por que não migra para o sul, onde está mais quente? Viver nessas temperaturas é uma tortura. It's a torture for you, but not for us. The first reason is my family. Like, my family is here, and for me, the best is to be close to my parents, to my brothers. And secondly, I like the nature here. It's very pure. Like the ecology is very pure, and it's for me and for my future children, breathing fresh air. It's very important. Third, because of our culture, I want to preserve our language, our traditions, and give them to the next generations. Yakutsk tem verões também. Em julho, a temperatura média diária é de cerca de 19 graus centígrados. Devido ao aquecimento global, as massas de gelo do nosso mundo estão derretendo e cadáveres de mamutes estão aparecendo. Mas também vírus escondidos por milhares de anos que os humanos modernos nunca encontraram antes podem vir à tona. Quando os europeus migraram para a América do Norte, a gripe que carregavam consigo matou a maioria dos nativos americanos que estavam isolados há séculos. A gripe não nos matou porque nosso sistema imunológico era forte. Da mesma forma, doenças antigas às quais não somos imunes podem vir à tona com o derretimento do gelo nessas regiões e a humanidade pode enfrentar consequências muito devastadoras. Visito lugares únicos que não são conhecidos por muitos e faço documentários sobre eles com uma abordagem abrangente. O próximo vídeo neste canal também será em Yakutsk. Eu conduzi 8 experimentos de gelo a menos 55 graus Celsius, ovos congelados e macarrão, roupas molhadas e jogar boliche com balões de água. Se você não quer perder esse vídeo e assistir a todos os nossos vídeos, inscreva-se. Se você quiser apoiar minha equipe e a mim com os custos da viagem, eu ativei o botão de Seja Membro no meu canal do YouTube. Você pode clicar nos links que estão na caixa de descrição deste vídeo e pode nos ajudar a criar documentários independentes com uma abordagem abrangente. Obrigado pelo apoio. E é isso, rapaziada. Aqui, ó, tem um vídeo de lugar mais quente. Futuramente eu vou lançar pra vocês verem junto comigo. E é isso, rapaziada. Basicamente esse início. Depois eu vou fazer a parte 2 desse vídeo pra gente ver em relação a isso, mano. Que ele comeu algumas coisas geladas e também tem essas estruturas que eu achei mal bonito, mano. Gostei muito. Mas é isso, rapaziada. O lugar mais frio do mundo. O que vocês acharam aí? Teriam coragem de morar lá? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por você assistir até agora. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando e apoiando o canal. Tamo junto. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até amanhã. Amanhã a gente se encontra por aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis.